Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Décio, sou médico dermatologista e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um problema que afeta muitos jovens, principalmente crianças, mas alguns adultos também seguem com a doença ao longo da vida. Essa doença, ela piora muito no inverno, então eu escolhi um dia bem frio aqui de julho, pelo menos na nossa região aqui centro-sul, para falar dessa doença. Essa doença é chamada de dermatite atópica. Mas antes de tudo, eu gostaria de explicar para vocês o que é a atopia. A atopia é o sinônimo de alergia. Então, a pessoa que é atópica, ela é aquela pessoa alérgica. Mas, afinal, o que é a alergia? A alergia, explicando num conceito bem simples, é um estado do nosso sistema imunológico. A pessoa que é alérgica é aquela pessoa que não tolera muitas coisas do meio ambiente que as outras pessoas que não são alérgicas toleram, como por exemplo poeira, alguns certos alimentos, alguns cheiros. E por que os alérgicos não toleram essas coisas? Porque o sistema imunológico do alérgico ele é mais zangado, digamos assim, colocando uma palavra mais fácil da gente entender. Ele tem um mecanismo de tolerância muito baixo, então ele desenvolve anticorpos ativos contra essas substâncias que eu citei, por exemplo, a poeira, um exemplo, e toda vez que a pessoa entra em contato com a poeira, o organismo ataca essa substância como se fosse um vírus, por exemplo, tá? Fazendo uma reação imunológica. Mas a gente conhece muito bem os sintomas. Por exemplo, a pessoa que tem rinite alérgica, então ela coça muito o nariz dela fica entupido constantemente. Pessoa que tem bronquite, que o pessoal chama de bronquite, mas na verdade chama-se asma, ela tem uma reação nos brônquios, então ela tem aquelas crises de asma. E é a mesma coisa com a pele. Então eu costumo dizer assim, brincando, que a dermatite atópica é a rinite da pele. Ou seja, aquela pessoa que tem rinite, ela vai ter rinite por muito tempo, ou às vezes a vida inteira, e a dermatite atópica também. E essa doença ela vem em crises. Igual a rinite, por exemplo, entrou em contato com poeira, a pessoa entra em crise, aí vai ter períodos de melhora. E a dermatite atópica também, vão ter períodos de crise e períodos de melhora. E como é que se manifesta essa dermatite atópica? Em geral, a pessoa tem uma alergia no corpo todo, assim, ela se coça mais do que o normal, no corpo todo, mas a maioria das vezes, essa coceira, ela se concentra em algumas áreas, principalmente as dobras de flexão, ou seja, nas nossas dobrinhas, principalmente as dobras dos cotovelos e as dobras dos joelhos aqui de trás, a parte de trás que é a dobra do joelho, tá? Mas também se manifesta muitas vezes aqui no pescoço. A dermatite atópica é muito mais grave nas crianças menores, tá? A partir de 1 ano de idade, geralmente começa a se agravar e ela vai assim meio chatinha até a pré-adolescência, quando na maioria das vezes essa dermatite melhora, quando não ela some do organismo e a pessoa aí vai ser um indivíduo adulto sem a dermatite atópica. Porém, existe aquelas pessoas, uma porcentagem das pessoas que levam essa dermatite atópica para a vida inteira, a vida adulta inteira, tá bom? Bom, aí assim, as pessoas me perguntam, como é que eu controlo isso? Então a dermatite atópica, como a rinite alérgica, eu coloquei um paralelo aí para isso, ela vai ter crises. Nos períodos de crise, geralmente as pessoas precisam de auxílio dermatológico, porque muitas vezes os pais não conseguem controlar essa dermatite, a criança sofre muito, ela começa a se coçar demais, às vezes não dorme, e essas regiões mais afetadas que eu citei, as dobras, elas vão ficando até grossas e machucadas, tá? E no período de melhora, no período de manutenção, basicamente a gente tem que fazer uma hidratação. A hidratação é um dos pilares do tratamento da dermatite atópica. Novamente falando sobre a rinite, se a pessoa está num ambiente bastante úmido e quente, a rinite alérgica vai se manifestar menos, porque a umidade ela lubrifica as mucosas nasais que formam uma barreira contra a entrada de poeira, por exemplo. E assim é na pele também. Em ambientes quentes e úmidos, a dermatite atópica ataca menos e nos ambientes frios e secos ela vai atacar mais, tá bom? Eu vou colocar um vídeo aqui que foi um laboratório que forneceu, não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu achei muito bom com relação à hidratação. Assistam aí, depois eu volto a comentar. Vídeo destinado a pacientes com dermatite atópica e familiares.
Você sabe qual é a principal causa da dermatite atópica? A pessoa com dermatite atópica nasce com uma pele mais ressecada do que as pessoas que não têm a dermatite atópica. O portador de dermatite atópica, seja um bebê, uma criança ou um adulto, sempre vai ter uma tendência a ter pele ressecada e alergias. E o que vemos a olho nu como pele ressecada, no microscópio, vemos que a capinha protetora da pele fica cheia de rachaduras e permite que irritantes do ambiente penetrem mais facilmente na pele e causem alergias e muita coceira. Por isso que é super importante manter essa capinha protetora, que chamamos de barreira cutânea. Mas como fazemos isso? Hidratação é fundamental, essencial e obrigatória, porque a hidratação preenche as rachaduras e impede que os agressores externos entrem causando as lesões e a coceira. Mas pode ser qualquer hidratante? Não. Deve-se utilizar um hidratante desenvolvido para a pessoa com dermatite atópica. Esses hidratantes são encontrados exclusivamente em farmácias e não contêm em sua formulação corantes, fragrâncias ou outras substâncias irritantes. Fazer a hidratação imediatamente após o banho, porque o hidratante se combina com a umidade do banho, que ainda está no corpo. E a hidratação é mais forte, no máximo até 3 minutos após o banho. Bebê. Aquecer nas mãos da mamãe e depois aplicar o hidratante no corpo todo, até a cabeça. Criança e adulto. Dica: deixar o hidratante no box do chuveiro e aplicar logo após a secagem. Mas e se a criança está com ardência pelo hidratante? Colocar compressa úmida, fralda com água morna, na área que está ardendo pelo uso do hidratante. Consulte seu médico regularmente. Bacana, né? E é isso mesmo, tá bom? Nesses períodos de crise, conforme eu falei, vai ter que ser feito algum tratamento mais específico, né? Muitas vezes a gente usa cremes com corticoide e também muitas vezes até corticoide via oral. Esse é o recado que eu gostaria de dar. Fiquem atentos aí, vocês que têm filhos pequenos com dermatite, ou você que tem essa dermatite aí desde criança. Fiquem atentos à hidratação e ao tratamento nas crises para a situação não piorar, tá bom? Tudo de bom, até o próximo vídeo.